Após dezenas de livros, testes e mais de 15 anos de prática, eu encontrei as melhores dicas para gerenciar o meu tempo e da minha empresa e eu vou compartilhar elas agora com você. Então vem comigo. Prazer, eu sou o Diogo e se você é novo por aqui, eu sou o CEO da Fluence PES, uma empresa de 40 pessoas. E dentro dessa experiência, eu vou compartilhar com você 10 dicas que vão te ajudar a ser extremamente produtivo na sua gestão de tempo e também na gestão de tempo da sua equipe, caso você tenha ou tenha algum dia. Dica número 1, responsabilidade. Não tem forma de eu evoluir se eu não assumir responsabilidade pelo meu tempo, de assumir o controle da situação, de não ser a vítima da situação. Então, com isso, defina o que é prioridade para você e fale sim para coisas que sejam prioridade para você e não para coisas que não sejam prioridade na sua vida. Dica número 2, defina a sua visão. Aonde você quer chegar? Qual é o grande sonho? Qual o seu objetivo? Onde você estará daqui 1, 2, 5 anos? Qual é o ponto A ao ponto B? Defina essa jornada. Essa é a sua visão. Dica número 3 é o passo da definição. Aqui você precisa conectar o que você tem como visão, definindo o que você precisa fazer para chegar lá. O passo a passo, o degrau por degrau, dia após dia, o que você precisa fazer. Com base nisso, você já começará a ter uma visão que é uma visão mais macro, uma visão anual. Depois que você tem uma visão anual, a cada trimestre, o que é que você vai fazer para atingir a visão anual? Mês a mês, semana a semana, dia a dia. Então, nesse processo inverso, você já entendeu aonde você quer chegar e na definição, você vai fazer exatamente o que você precisa fazer para atingir a visão estabelecida. Essa definição é sempre revista e é readequada sempre que necessário. Quarta dica é delegação. Você precisa entender que baseado na visão, baseado na definição que foi feita, você vai começar a delegar essas tarefas e projetos, seja para uma área específica ou para uma pessoa específica. Isso vai começar a te dar uma visibilidade, por exemplo, de quanto tempo você precisa para executar a definição feita para atingir o que você definiu ali na visão. Então, com base nisso, você pode inclusive entender que você precisa investir mais esforços, colocar mais pessoas para te ajudar, para entregar, ao invés de em 1 ano, entregar em 6 meses ou entregar em 3 meses. Como que na delegação você pode usar todos esses recursos para acelerar os seus projetos e as suas tarefas. Aqui é muito importante que todos entendam a visão que foi estabelecida, o que precisa ser entregue, qual é a sua expectativa para essa entrega. E você pode utilizar freelancers ou então profissionais em tempo integral. Tudo vai depender aí da demanda que você tem. É uma demanda recorrente? Você precisa de uma pessoa em tempo integral, 168 horas por mês? Ou é um serviço pontual que faz mais sentido você contratar um terceiro para desenvolver essa atividade? Considere isso no seu processo de delegação. A dica 5 é eliminação. De tempos em tempos, você pode entender que tem coisas que não faz mais sentido você fazer, ou até mesmo a sua equipe. De tempos em tempos, questione com eles. Teria alguma coisa que hoje você faz que não faz mais sentido no seu trabalho? Ou que você acha que poderia ser diferente? E aí, com base nisso, você libera o tempo da equipe, libera o seu tempo também, para focar em atividades que sejam de extremo alto valor, tanto para você quanto para a sua organização. Dica 6, automação. Vai ter algumas tarefas que você vai perceber que ou você ou alguém está fazendo repetidamente. E essa tarefa pode ser facilmente automatizada, a ponto de um robô ou algum software já tratar totalmente essas tarefas e não ser necessário, por exemplo, uma pessoa fazer isso. Porque às vezes em uma semana essa pessoa vai precisar de 10 horas nessa tarefa. Só que com o crescimento do volume de trabalho, pode ser que daqui a pouco uma pessoa esteja fazendo totalmente essa tarefa que poderia ser automatizada. Então, questione-se de tempos em tempos, de acordo com os processos estabelecidos, se tem algo ali que poderia ser automatizado e liberando aí mais tempo para focar efetivamente em tarefas que tenham extremo valor para você e para sua organização. A dica 7 é acompanhamento. Você definiu a visão,
Você definiu o que precisa ser feito para entregar essa visão. Agora você precisa acompanhar e monitorar para entender se isso está indo na direção que foi estabelecida. Então, para isso, eu faço reuniões semanais para estabelecer o planejamento da semana, entrar no detalhe e acompanho diariamente se há, às vezes, dúvidas, impedimentos, que eu consiga garantir assim que a equipe está em altíssima rotação. Agora, no passo 8, depois de definida a visão, toda a questão estratégica, o que precisa ser feito para ser alcançado, tem algumas tarefas que eu tenho que fazer e que você também vai ter que fazer. Depois de tudo isso, você tem alguns pontos ali que você pode trabalhar. São tarefas que você poderia entender que não tem ninguém para fazer essa tarefa, porque é uma tarefa de extremo valor para a organização ou para você. São tarefas que às vezes é um pouco difícil de delegar. São tarefas que você terá na sua agenda e você terá como responsabilidade a entrega dessas tarefas, além das outras coisas que foram estabelecidas. Então, dentro disso, você vai entender exatamente qual é o esforço dessa tarefa, quando você tem que entregar essa tarefa, o que precisa ser feito para ser entendido que essa tarefa está entregue. E aí, dentro disso, você faz toda uma gestão dentro do seu calendário, entendendo qual é o dia, por exemplo, que você pode focar na tarefa, faz um bloco de tempo para isso e foca nessa tarefa para ela acontecer. E dentro desse ponto, eu faço algumas estratégias. Por exemplo, eu sempre defino um prazo para a tarefa que seja um prazo um pouquinho agressivo. Ela não pode me dar uma sensação de que eu tenho o dia inteiro para fazer essa tarefa. Então eu defino um período que é às vezes 70% do que seria um período adequado para fazer, usando a meu favor uma lei chamada Lei de Parkinson, que diz o seguinte: a tarefa ela vai se estender o tempo que você definir para ela ser feita. Então se você colocar que é o dia inteiro, vai durar o dia inteiro para ela acontecer. E dentro da execução da tarefa, eu uso uma outra técnica que chama Pomodoro. Então são ciclos de 25 minutos que você foca de forma ininterrupta nessa tarefa até terminar o tempo dos 25 minutos. Então se você tem uma tarefa que são 2 horas estimadas, você tem aí 4 ciclos de Pomodoro para a execução na entrega dessa tarefa. A dica 9 é trabalhe as interrupções. Será inevitável que aconteça algumas interrupções no seu dia a dia. E para isso é muito importante que você comece a mapear quais são essas interrupções. Porque às vezes são interrupções que acontecem e a gente não percebe que, na verdade, na semana foram 20 interrupções sobre o mesmo assunto, que poderia ser eliminado ou delegado, lembrando das etapas anteriores. Então, no momento que você anota e faz um diário de bordo dessas interrupções, você consegue também entender: é uma interrupção que outra pessoa poderia resolver? Ou eu tenho que resolver? Se eu tenho que resolver, eu consigo resolver em 10, 15 segundos, 30 segundos que seja? Ou é uma tarefa que vai me levar mais tempo e para isso eu preciso anotar ela e planejar ela. Então mantenha esse controle que vai ser muito mais fácil para você trabalhar as interrupções e não impactar o seu planejamento, assim como também dar subsídio para as outras pessoas que muitas vezes vão precisar de você e por isso que elas causaram essa interrupção aí na sua agenda. E dentro dessas interrupções, você também pode entender que você vai receber requisições que você tem que entender se você vai realmente fazer elas ou não. Então defina o que você vai falar sim e o que você vai falar não. Porque no momento que a visão está estabelecida e a definição também está estabelecida, não faz muito sentido você aceitar coisas que não façam você progredir na visão que foi estabelecida. Agora, imagina se você não tivesse feito o passo 2, que é o passo da visão. Dentro desse passo, seria muito fácil você, nesse passo 9, aceitar qualquer coisa que te colocam aí no meio do dia a dia e esquecer o que você tem que efetivamente entregar, o que você tem que monitorar e o que de fato vai fazer o seu dia ser um dia produtivo, uma semana campeã e um ano sensacional. E a dica 10 é: controle o ambiente. O ambiente é fundamental. A sua mesa tem que estar limpa, a sua mesa tem que estar organizada. O ambiente tem que ser um ambiente que proteja de algumas interrupções,
Algumas coisas podem ser negociadas também. Se você trabalha no escritório, se você trabalha em casa, negociado, por exemplo, com a família, de bater ou determinados momentos. Então tudo isso, o ambiente, ele é fundamental para que você consiga executar todas as outras dicas. Porque imagina se durante a execução do trabalho você tem problemas com o ambiente que causam atrito. Então às vezes você consegue utilizar mesmo tecnologias ou gadgets, né? Você pode usar a tecnologia a seu favor ou contra você também. Então proteja seu ambiente. Crie um ambiente que seja agradável em termos de iluminação. O que você precisa para executar o seu trabalho em extrema eficiência, em extrema performance? Tudo isso é otimização, porque se você fala em gestão de tempo, muitas vezes uma coisa que te interrompe pode até ser boba, mas uma coisa que causa um pouco de estresse vai ser algo que às vezes vai fazer você não entregar a tarefa em 1 hora. Você vai demorar 1h30, 2 horas, ou vai ter que levantar e vai tomar um café e às vezes nesse café você vai dispersar um pouco. Então proteja o ambiente, porque a partir do momento que você tem um ambiente vencedor, todo o resto fica mais fácil. Agora, quer saber uma das coisas que é muito mais importante do que essa gestão de tempo? É o que eu chamo de gestão extrema da energia. Quer saber mais sobre esse assunto? Então comenta aqui embaixo se você tem interesse em que eu faça um vídeo contando exatamente como que eu faço para ter extrema energia em todos os momentos do meu dia. O que eu uso como estratégia para ter um dia de extrema performance? Se você tem interesse nesse tema, comente aqui embaixo e também me ajude a crescer o canal. Quando você comenta, quando você dá like nesse vídeo, o YouTube entende que você gosta e ele entrega esse vídeo para mais pessoas parecidas com você. Assim, eu te ajudo e você me ajuda também nessa missão de crescer o canal. Então, obrigado e até mais.